Bom dia, vamos iniciar a nossa disciplina de divulgação científica e vamos verificar, tentar ver, passar um pouco para vocês como está o ensino de ciências no Brasil. Será que estamos bem? Principalmente a partir de 2019, nós começamos a ouvir falar muito sobre divulgação científica. Por que será que estamos ouvindo falar muito de divulgação científica? Será porque estamos ouvindo falar muito sobre a Terra plana, ou a Terra anante, né, esse negacionismo da ciência, né? Nesse caso aí faz um pouco mais de brincadeira, né? Então, em 2018, o Instituto Gallup fez uma pesquisa mundial para ver como que as pessoas percebem a ciência e a saúde no mundo. Foram entrevistadas diversas pessoas no mundo inteiro, entre os quais brasileiros. Então, vamos ver como é que nós nos situamos, né? Então, o Brasil, ele, uma das perguntas é onde que a pessoa aprendeu, né, sobre ciência. Então, se foi no ensino médio, 60% dos brasileiros disseram que sim, foi no ensino médio. Então, considerando todos os respondentes, 60%. Também vocês podem ver aqui que tem resposta considerando a faixa etária, considerando o sexo. E como estão os outros países? Argentina, 59%, México, 67%, Índia, 59% disseram que aprenderam no ensino médio. No Cazaquistão, 84%, no Egito, 43% somente, na Nigéria, 63% e na Turquia, 61%. Na Alemanha, 79% disseram que aprenderam no ensino médio, na Austrália, 90%, nos Estados Unidos, 87% e na França, 87%. Uma outra pergunta foi, você considera que as vacinas são eficientes? No Brasil, 80% disseram que sim. E na Argentina, 88%, no México, 89%, na Índia, 95%. No Cazaquistão, somente 46% disseram que as vacinas são eficientes, no Egito, 97%, na Nigéria, 91% e na Turquia, 82%. Na Alemanha, 67%, na Austrália, 83%, nos Estados Unidos, 70%, bastante curioso, somente 47%. Não só na França, como também em outros países da Europa, como o Reino Unido, estão perdendo, Itália também, de áreas livres contra sarampo, por exemplo, que as pessoas têm deixado de vacinar. Isso é uma lástima, né? E uma terceira pergunta foi, se há uma divergência entre o que diz a religião e o que diz a ciência, quem você prefere seguir? No Brasil, 73%, 75% disseram que seguem a religião, muito diferente dos nossos vizinhos argentinos, somente 54% dizem que seguem a religião. México, 59%, mesmo a Índia, com bastante religiosidade, 42% seguem a religião. No Cazaquistão foram 31%, no Egito 93%, na Nigéria 89% e a Turquia 51%. Na Alemanha, olha só, somente 14% dizem que seguem a religião quando há divergência com a ciência. Assim, não é nenhuma novidade, porque os alemães foram muito bem sucedidos em evitar a propagação, conter a Covid-19. Claro que isso se deve também muito também ao povo alemão, mas também à primeira-ministra, Angela Merkel, que com as coisas, ela é PhD, né? Em química, se não me engano. Austrália, 34%, Estados Unidos, 60%, e na França, 22%. Apesar dos franceses
não considerarem vacinas como eficientes, mas a grande maioria prefere seguir ciência. Bem, nós chegamos, então, no ano de 2020, com um negacionismo científico, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O ataque à ciência, ele é mundial. E aí nós retomamos um pouco que Carl Sagan, né, que é um físico, divulgador científico, importantíssimo, né, foi apresentador da primeira versão da série Cosmos, né, Cosmos, onde, só, vamos ver o que ele disse em 1997, quase mais de 20 anos atrás. Vivemos numa sociedade dependente da ciência e da tecnologia, mas que não sabe quase nada disso. Bastante atual nos dias de hoje, né? Temos celular, smartphone, internet, carros, aviões, computadores, e como isso tudo funciona, né? Por que funciona, né? O que está por detrás disso? Redes sociais, as pessoas se espantam quando quando vem um, um anúncio no seu Facebook, né? É tudo algoritmo. E aí, desde 1987, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, agora só o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, a partir de hoje, do Brasil vem realizando uma pesquisa com brasileiros, né, para ver qual que é a percepção da ciência e da percepção dos brasileiros em relação à ciência e aos cientistas. Se pode perceber que há um crescente aumento do interesse, pessoal, do interesse dos brasileiros em relação a assuntos científicos, né? Há um crescente desde 1987 até 2015, olha só, saímos de 72% de interesse até 87%. Essa pesquisa já foi realizada até 2018. Mas olha só, também observamos que os brasileiros têm uma visão positiva, né? Que a ciência só traz benefícios ou mais benefícios do que malefícios. Então, aqui, ó, 2006, 74%, 2010, 82%, 2015, 73% e 2019, 73%. Certo? Legal. Bem, nessas pesquisas, a partir de 2006, os pesquisadores realizaram, então, desenvolver o índice de confiança nos diversos profissionais, políticos, pesquisadores, cientistas, advogados, médicos. Esse índice variava de -1 a +1. Vamos ver os resultados, né? Então, olha só, 2006, 2010, 2015 e 2018. Os cientistas de universidade ou de instituições públicas de pesquisas foram altamente avaliados. Tirando a última pesquisa de 2018, que ficaram em segundo lugar, nas outras três anteriores ficaram bem na frente. Então, os cientistas, nós, né, vocês, futuros cientistas, contratados de instituições públicas, né, se tudo der certo, são os profissionais que as pessoas mais confiam. Não é de nenhuma estranheza que os políticos aqui, ó, menos 0,93, 0,95, menos 96, são os profissionais que menos as pessoas confiam. Mas olha só que dado interessante agora. A pergunta é, você se lembra do nome de algum cientista brasileiro importante? 93% disseram que não. Você se lembra de alguma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica no país? 87% que não. Vou juntar as duas coisas. Qual é o profissional mais importante, mais confiável? Cientista de gestão pública. Você conhece algum? Não. Você conhece aonde esse profissional trabalha? Também não. Mas eles são os mais confiáveis. Então,
A sociedade não conhece os cientistas e não conhece as instituições de pesquisa, ou são incapazes de dar um nome. As pessoas conhecem a UFG? Conhecem. Só que elas pensam que a UFG só forma profissionais, médicos, biólogos, ecólogos, jornalistas, advogados, geógrafos, arquitetos. Não se faz pesquisa lá. Por quê? Porque a academia está isolada. Por isso que eu falei que talvez desde 2019, principalmente, foi um ano quando muitas instituições, inclusive a UFG, começaram a fazer divulgação científica nos bairros, na rodoviária, nos parques municipais, e assim vai. E por que a sociedade não sabe nada sobre a ciência e sobre os seus cientistas? Parte da explicação pode ser devido à formação deficitária em ciência, né? Ciências e biologia, física, química. E aí nós temos alguns indicadores. O PISA é um programa mundial realizado pela OCDE, que é uma organização econômica, que reúne um determinado grupo de países que o Brasil está tentando entrar, e aplica questionários para estudantes de diversos países, né? Membros ou não, ou associados, considerando a leitura, o letramento de uma forma geral, conhecimento em matemática e conhecimento em ciência. Cada círculo aqui, ó, é de um país. É um país. O azul é a média dos países da OCDE. E o vermelho é a pontuação do Brasil. Então, os estudantes são convidados a responder, são escolhidos, convidados a responder um questionário, que são perguntas, interpretações, e aí fazem pontos. Então, vocês estão vendo que em qualquer um desses, seja leitura, seja matemática ou seja ciência, o Brasil está bem abaixo, né, da média geral. Apesar de nós termos detectado alguns crescimentos, como no caso do letramento, aqui, ó, saímos de 396 para 413 pontos, mas está muito abaixo dos países da OCDE. Com relação à matemática, aqui, ó, uma tendência de estabilização, talvez queda, vamos aguardar o próximo ciclo, né? Mesma coisa com ciência. A ideia é que temos que crescer, né? Bem, como o pedagogo não gosta muito de questionário que é feito por economista, um conjunto de instituições relacionadas à educação, né, o Instituto Abramundo, a Ação Educativa, o Instituto Paulo Montenegro, resolveram criar o indicador de letramento científico, que foi realizado em 2014, que também pegava a ideia de fazer perguntas, né, para pessoas de um modo geral, não só estudantes. Eram perguntas tipo essa. Isso aqui é uma bula da aspirina, onde tem indicações, né, para que serve, dor de cabeça, dores musculares, dose oral, 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas, qual é a precaução, quais são os ingredientes, e aí tinha uma pergunta, por quantos dias, no máximo, você pode tomar esse remédio? Então é só voltar aqui, ó, durante 7 dias no máximo. Então a resposta é 7 dias, percentual de acerto, 90%. Pergunta fácil. E aqui? Qual que é a pergunta aqui? A pergunta aqui era o quê? A Organização das Nações Unidas, ONU, produz estudos que permitem fazer projeções sobre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global. É com base nesses estudos que foi produzido o gráfico a seguir. Então você tem um cenário pessimista, onde vai crescer em média 3,7 graus, e o cenário otimista, onde o crescimento da temperatura global é por volta de 1 grau. Por que? A pergunta é, então, por que o gráfico apresenta dois traçados? Um para o cenário otimista e outro para o cenário pessimista.
Olhem só o percentual de acerto, 6%. Quer dizer, as pessoas tinham dificuldade, que na resposta tinha que mencionar, depende, probabilidade, depende de quanto que nós não vamos tomar nenhuma medida, por exemplo, para conter as emissões de gases que provocam o efeito estufa,